E aí galera do Me Salva, agora que a gente já viu algumas técnicas de derivação, a gente vai para uma regrinha que apavora todo mundo em cálculo 1, a regra da cadeia. Bom, vamos então desvendar isso aqui. Quando é que a gente usa a regra da cadeia? Quando a gente tem composição de funções. O que são composição de funções? Bom, lá no ensino médio vocês conheciam como FOG, FOF, alguma coisa. Em outras palavras, quando a gente tem uma função dentro da outra. Vamos para os exemplos para entender bem como é que se usa a regra da cadeia. A gente tem aqui, então, encontre a derivada de x² mais 5 elevado na 100. Bom, deu cara, barbada, eu vi lá a aula de derivadas básicas. É só fazer isso. Cai o 100 aqui, x² mais 5 e eleva na 99. Tira uma unidade do 100. Beleza, muito bom. Daí chega um canetaço vermelho com um X e na próxima aula vira piada do professor. Bom, como é que eu sei que eu tenho uma composição de funções aqui? Se eu disser que o nosso X é igual a 2, vou botar aqui, X igual a 2. E vocês pegarem uma calculadora, como é que vocês fariam? Vocês fariam 2 ao quadrado, né? Mais 5, que dá 9. E depois disso, vocês elevariam na 100. O que eu quis dizer com isso? Vocês não fariam em um passo, vocês teriam que fazer mais de um passo. Isso quer dizer que a gente tem uma função dentro da outra. Vamos abrir então essa função e ver que funções a gente tem. Primeiro, vamos olhar aqui. Para achar a derivada de uma composição de funções, a gente vai ter que derivar a função de fora em relação à de dentro e fazer vezes a derivada da função de dentro. Bom, mas o que é a função de fora, a função de dentro? Vamos ver, vamos abrir isso aqui. Aqui a gente tem alguma coisa elevado na 100, vou dizer x na 100, e depois uma coisa dentro que é o x² mais 5. Bom, então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer derivada da função de fora em relação à de dentro. Então vai cair esse 100 aqui, vamos ficar com, vou botar um igual aqui, 100 vezes x² mais 5. Por quê? Porque é a derivada da de fora, que é o x na 100, em relação à de dentro, que é esse x² mais 5. Então, 100 x² mais 5, elevado na 99, porque a gente tirou uma unidade, vezes o quê? Vezes a nossa derivada da função de dentro. Qual é a nossa função de dentro? É o x² mais 5. Qual é a derivada de x² mais 5? É 2x. Então, a gente vai ter uma resposta do tipo... Se a gente juntar esse 2x com esse 100, vamos ficar com 200x vezes x² mais 5 elevado na 99. Beleza? Então, assim, para fazer a regra da cadeia, é sempre bom abrir a função e sempre começar de fora para dentro. E daí não tem erro. Vocês vão ver que depois de fazer uns 5, 6, fica automático e daí não tem mais como errar. A gente tem aqui, então, seno de 3x mais 2. Beleza. Então, que funções a gente tem aqui? A gente tem um seno de x, né? Um seno de x. E dentro, a gente tem um 3x mais 2. Bom, como é que era mesmo? Era a derivada da função de fora em relação à de dentro, função de fora, função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Bom, qual é a derivada da função de fora? Derivada de seno de x é o cosseno de x. Vamos ficar então igual a quanto? Cosseno de quanto? Em relação à função de dentro, que é o 3x mais 2, vezes a derivada da nossa função de dentro. Derivada de 3x mais 2 é próprio 3. Então, a gente vai chegar numa resposta de 3 cosseno de 3x mais 2. Viu? É muito fácil. É só tu abrir ela, que daí ir fazendo e derivando de fora para dentro. Não tem erro. Vamos para um exemplo um pouco mais complicado aqui. A gente tem aqui x na quinta vezes seno ao quadrado de 5x. Bom, a gente tem uma regrinha do produto aqui, né? Um x na quinta que multiplica um seno ao quadrado de 5x. Se eu chamar essa funçãozinha aqui de g, chamar essa aqui g de x, essa aqui toda. Bom,
Vamos primeiro derivar essa aqui, porque a gente vai precisar de uma regra da cadeia. A gente vai ficar como? G' de x vai ser o quê? Se a gente abrir isso aqui, vocês vão perceber que a gente tem um x ao quadrado, porque a gente tem um seno elevado ao quadrado. Depois, a gente tem um seno de x, beleza? E depois, a gente ainda tem um 5x. E como é que a gente combinou que a gente ia derivar? Sempre de fora para dentro. Vamos fazer isso então. X ao quadrado, qual é a derivada? Vai cair esse 2. Vai cair esse 2. Vamos ficar com 2 seno de 5x, beleza? Porque é sempre em relação às funções de dentro, sempre de fora para dentro. Eu vou repetir isso até o final. Vezes. Qual vem depois? Vem o seno de x. Qual é a derivada do seno? É o cosseno. Então, cosseno de 5x. E vezes o quê? A derivada da função mais de dentro agora, que é o 5x, que vai ficar 5. Bom, então, o g' de x vai ser o quê? 5 vezes 2, vamos ficar com 10 seno de 5x vezes cosseno de 5x. E agora, a gente pode aplicar uma regra do produto. Vamos dizer que f' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada do primeiro termo, que é 5x², né? 5x² não, 5x na quarta, derivada do primeiro termo, vezes o segundo termo, que é o nosso seno quadrado de 5x, mais a derivada do segundo termo, que a gente acabou de achar, 10 seno de 5x, seno de 5x vezes cosseno de 5x, vezes o primeiro termo, que é o x na quinta. Bom, vocês podem até ajeitar um pouquinho, trazer esse x na quinta para cá, mas basicamente essa aqui é a nossa resposta final. Então, o que vocês têm que tirar dessa aula de exercício? Lembrar que quando a gente tem uma composição de funções, a nossa derivada vai ser derivada da função de fora em relação a de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E sempre, sempre, sempre fazer de fora para dentro. Se não consegue enxergar quais são as funções que tem aqui, vai abrindo ela assim e vai derivando. E até acabar. Chegamos no 5x aqui, vai cair o 5. Então, é sempre em relação às que estão dentro. Esse x ao quadrado caiu o 2, mas continuou esse seno 5x. Depois o seno de x foi cosseno de 5x. E depois o 5x não tinha mais nenhuma função dentro disso, ficou 5. Beleza? Então, sempre de fora para dentro. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.